Solicitamos a todos que ocupem os seus lugares. Solicitamos a todos que ocupem os seus lugares, por favor. Vamos dar início ao nosso evento, o Almoço do Empresário. Senhoras e senhores, nesse momento recebemos o governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Daniel Homem de Carvalho, e o benemérito e presidente do Conselho Superior da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Rui Barreto Filho. Queremos fazer um agradecimento aos apoiadores do nosso evento. FEComércio RJ, 15º Cartório Ofício de Notas, Naturgy, Rio Galeão, Spio Engenharia, Dimensional Engenharia, Grupo Peritos, CEMOV e MCE Intermediações e Negócios. Gostaríamos de agradecer a presença do general Eduardo Pazuello, deputado federal, da senhora Heloísa Aguiar, secretária de Estado da Mulher do Rio de Janeiro, do senhor Leonardo Lobo Pires, secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, do senhor Bruno Dauaire, secretário de Estado de Habitação do Rio de Janeiro, senhor Cássio Castro, subsecretário de Concessões e Parcerias da Casa Civil do Rio de Janeiro, senhor Teófilo Miguel, desembargador e corregedor do TRF2, senhora Marília Castro Neves, desembargadora e esposa do Dr. Daniel Homem de Carvalho, senhor Vanderlei Dantas, desembargador, senhor Rui Barreto Filho, benemérito e presidente do Conselho Superior da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Hahnemann Mendes, vice-presidente da MCE Intermediações e Negociações, senhor Rodrigo Tortoriello, vice-presidente de Relações Institucionais da CEMOV, senhor Ronaldo Chaer do Nascimento, grande benemérito da ACRJ, senhor Paulo Protásio, grande benemérito da ACRJ, senhora Michele Novaes, segunda vice-presidente da ACRJ, senhora Marta Aracaki, benemérita da ACRJ, senhor Aldo Carlos de Moura Gonçalves, benemérito da ACRJ, senhor Eduardo Ferreira Rebuzzi, benemérito e presidente do Conselho de Logística e Transportes da ACRJ, senhor Hélio Paulo Ferraz, benemérito da ACRJ, senhor Josier Marques Vilar, benemérito da ACRJ, senhor Ricardo Garcia, benemérito da ACRJ, senhor Sérgio Costa e Silva, benemérito da ACRJ, senhor Jesus Mendes da Costa, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RJ, senhor Antônio Alvarenga, diretor superintendente do Sebrae RJ, senhor Alexandre Monteiro, presidente do Rio Galeão, senhora Fernanda Leitão, tabelião do 15º Cartório Ofício de Notas, senhora Kátia Repsold, Country Manager da Naturgy, senhor João Gouveia, presidente da Rio Ônibus, senhor Vander Jordano, diretor da CRJ e vice-presidente institucional da Multiplan, e senhor Marcos Salles, presidente do Correio da Manhã, senhor Adolfo Conder, presidente do Detran RJ. Convidamos para subir ao palco o governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Daniel Homem de Carvalho, e o benemérito e presidente do Conselho Superior da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Rui Barreto Filho. Para fazer a abertura, convidamos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Daniel Homem de Carvalho. Boa tarde a todas e todos. Primeiro eu quero dizer da minha emoção de estar aqui
porque eu vou entregar a medalha ao governador, mas é um amigo. Então é uma honra imensa estar aqui. E por isso, e para evitar, eu adoro fazer discurso de improviso, mas eu não posso falhar nesse momento. Eventualmente a gente pode ser traído pela emoção e pela memória. Hoje é um dia especial para a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Temos a grande satisfação de receber mais uma vez na Casa de Mauá o governador do estado, Cláudio Castro. Hoje, especialmente, no dia que outorgamos ao senhor governador a nossa mais importante insígnia, que é a Medalha Visconde de Mauá. A Associação Comercial, historicamente, tem sido palco dos grandes debates, cujos temas dizem respeito ao desenvolvimento do nosso estado. Hoje estão aqui representados neste almoço setores importantes de nossa economia. Por isso eu fiz questão de que fossem lidos os presentes, alguns foram esquecidos. Estou vendo o meu amigo desembargador Vitor Marcelo ali, peço perdão, mas eu fiz questão que fossem lidos para mostrar, governador, a representação da casa e o apoio às suas medidas, o seu apoio ao empresariado do Rio de Janeiro. Hoje, como eu dizia, estão aqui representados setores importantes de nossa economia. Estão aqui porque acreditam na sua condução de governo. Estão aqui porque acreditam no Rio de Janeiro. É notável, governador, a sua constante e intransigente defesa do setor privado, de sua importância para o desenvolvimento e do papel do Estado, não de empresário, não de empreendedor, mas sim de um facilitador da gestão privada. Notável também sua compreensão da necessária racionalidade do sistema tributário. Os impostos não podem ameaçar a sobrevivência do pagador de impostos. Nesse aspecto, muito nos preocupa a proposta de reforma tributária, sobretudo no que pode ameaçar o setor de serviços. As economias modernas é o setor que mais contribui com o produto interno, o que mais emprega. A economia do nosso tempo, baseada na inovação e na tecnologia, não pode ser massacrada por uma tributação irracional. Sei que o governador tem, dentre suas preocupações, este tema. Inclusive, a associação deposita muita esperança numa edição de uma lei de transação tributária. É importantíssima para os cofres públicos, para os contribuintes e para a racionalidade tributária do nosso Estado. A história do governador Cláudio Castro, nesta casa, vem do início de sua vida pública. E no governo sempre esteve próximo a nós. E eu vou destacar um momento muito importante. Final de 2021, retomada das atividades pós-pandemia, o governador Cláudio Castro esteve aqui trazendo uma mensagem de esperança no Rio de Janeiro, esperança do empresariado e esperança no nosso futuro. Isso nunca esqueceremos. Hoje temos um cenário muito melhor do que tínhamos naquele momento. Boas notícias, mas ainda com questões que nos afligem. A segurança pública, governador, é uma delas. A insegurança impacta diretamente a vida dos negócios e a todos nós, com reflexos no desenvolvimento econômico de nossa cidade e do nosso estado. Reflexos no turismo, no comércio, nos serviços, na indústria, no transporte de cargas, enfim, na vida dos cidadãos. Os índices de segurança do Estado têm mostrado o bom trabalho de sua gestão. Sabemos, porém, que a insegurança é uma chaga, não apenas ao Rio. Embora o Rio de Janeiro seja o estado que mais sofre com os danos à imagem que causa fora daqui e no exterior. Estamos confiantes na boa condução das políticas públicas de combate à violência e cremos que essa condução não pode ser tolhida por nenhuma intervenção externa. Todo o apoio no combate à violência deve ser bem-vindo, mas todo o apoio a uma intervenção necessária que o senhor tem, eu tenho certeza, tem sido enérgico na defesa desse combate, que é fundamental para nós. Mobilidade é outro tema importantíssimo, uma área notadamente vinculada a políticas públicas estaduais, e reconhecemos as iniciativas do seu governo, especialmente para a recuperação do transporte público e, sobretudo, pela preservação do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos de concessão. Sabemos, isso vale para qualquer concessão, a tarifa é alta para quem paga e insuficiente sempre para o fornecedor de serviço, para que ele possa cobrir o seu custo e se remunerar. Sabemos também do seu esforço para a racionalização desta equação,
que deve unir universalização, bom serviço e preço justo para todos. Grande parte da população é usuária desses serviços públicos. É força de trabalho no setor de serviços e do comércio. É benefício para a população. Precisamos fortalecer um sistema público de transporte em todos os modais, estabelecendo tarifas acessíveis que não onerem os usuários, e é o momento de consolidar o que nós falamos há pouco da sua tarifa social, importantíssima, porque é benefício para o trabalhador e para a empresa. A Associação Comercial tem estado ao lado do Governo do Estado também na busca por uma solução adequada para o aeroporto do Galeão. O Galeão é um patrimônio do nosso Estado e precisa receber do governo federal um desdobramento racional para a sua concessão. Os aeroportos do Santos Dumont e o Internacional do Galeão são elementos-chave da infraestrutura do transporte aéreo do Brasil e o impasse requer uma solução coordenada para a operação de ambos. É urgente a recomposição do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro como um hub aéreo do Rio nacional para o desenvolvimento para o nosso desenvolvimento socioeconômico, do nosso turismo, das nossas indústrias. As iniciativas do meio ambiente também são valorosas. Eu me refiro especificamente, dentre outras tantas, mas a iniciativa da Bolsa de Crédito Carbono. Eu estive em Nova York acompanhando sua comitiva para fortalecer e dar a nossa contribuição, nosso apoio a essa iniciativa do governador, que é pioneira no Brasil. Na área de energia, são destaques a energia nuclear e o equacionamento dos problemas da Light e da Enel. A Light, o Ronaldo não estava aqui, a Light é um patrimônio do Rio de Janeiro e do Brasil. Destaco ainda o nosso desenvolvimento do Porto do Açu, polo de industrialização, polo estratégico de desenvolvimento do Rio de Janeiro, polo estratégico para energia eólica offshore. Apostamos muito nesse projeto. Capítulo importante do seu governo, talvez o capítulo que a gente se orgulhe também muito, é a concessão da SEDAI, do saneamento. Vitorioso como política pública de seu governo. A empresa Águas do Rio vem realizando um trabalho excepcional, apresentando já os resultados. Presente em 27 municípios, 124 bairros do Rio de Janeiro, o investimento de 25 bilhões pretendem garantir acesso a saneamento a 99% da população do Rio de Janeiro. Empregabilidade, enfim, é uma iniciativa pioneira. Há um setor, governador, que está aqui hoje representado e que o mercado internacional desse setor está esperando uma regulamentação, que é o setor de apostas online. Hoje eles patrocinam 90% dos times de futebol. A lei já está pronta desde o governo Sarney, aguardando do governo Temer, perdão, e aguardando uma regulamentação. São impostos, patrocinam os esportes, as artes, aguardando apenas que o governo federal regulamente. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal permitindo, inclusive, que os estados regulamentem. Para encerrar, não poderia deixar de mencionar a importância do centro do Rio, deste prédio para a cidade do Rio de Janeiro. É uma área que reúne um belíssimo conjunto arquitetônico histórico que vem sofrendo com o esvaziamento do centro. Estamos engajados na contribuição para a reativação do centro do Rio, com apoio institucional a qualquer iniciativa. FEComércio tem sido uma parceira nesse processo, com eventos em conjunto conosco, visando exatamente que esse corredor do centro do Rio de Janeiro seja reativado. Fizemos uma parceria com eles e está dando muito certo. Estive recentemente com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Ziraldo, que também já se incorporou a nós nesse projeto. Eles acabaram de abrir o prédio aqui na esquina, vai se tornar aqui um corredor também de passagem de afluxo de pessoas e para a gente possa retomar o centro do Rio como um centro de atividade, de comércio, de afluxo de gente, de reuniões, de encontros empresariais. Governador, por tudo isso que eu disse, mais além da nossa amizade pessoal, do carinho que você sabe que eu tenho por você, do orgulho que eu tenho de ser seu amigo, de acompanhar a sua carreira desde o tempo que a gente se conheceu na Rádio Catedral, né? Você vai receber hoje essa medalha Visconde de Mauá pelos seus méritos quanto político, alguém que pegou o Estado numa situação, nas condições
você pegou, soube amadurecer no processo político, soube amadurecer enquanto homem público, e hoje nós podemos dizer que nós temos um grande orgulho da sua condução na política do Estado do Rio de Janeiro. É por isso, senhor governador, que hoje nós lhe outorgamos a medalha Visconde de Mauá, que passaremos a você em breve. Muito obrigado, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Neste momento, convidamos o governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, para receber das mãos do presidente da CRJ a medalha Bicentenário Visconde de Mauá, maior outorga da Casa de Mauá. Neste momento, ouviremos o governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro. Vamos lá, em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Dizer que é mais uma vez uma alegria estar nessa casa. Essa casa que eu me sinto muito bem, me sinto muito em casa aqui. Queria começar. Outro dia eu aprendi uma coisa com o ministro, Daniel, ministro do Turismo, que quando alguém muito inteligente fala na sua frente, você pode cumprimentar todo mundo que ele já cumprimentou para economizar o tempo. Então eu queria cumprimentar todo mundo que você já cumprimentou, porque aí assim a gente vai economizando o tempo, e dizer em nome do Daniel de Carvalho, da nossa desembargadora Marília, cumprimentar todos os presentes aqui hoje, dizer que é realmente uma alegria enorme estar aqui. Ouvindo sua fala, Daniel, a gente tem um pouco a dimensão do desafio que a gente tem no Rio de Janeiro. E você ia falando, eu falei, tem mais isso, né? Aí você falando outra coisa, eu falei, ainda tem mais isso, ainda tem mais aquilo. E eu estava dando uma entrevista de manhã por um grande veículo, e o jornalista me cobrava sobre um ponto de um programa social, e eu falava, rapaz, ele fazia o seguinte comentário: olha, se já teve problema anterior, nesse outro, por que ainda tem esse problema? Aí eu para ele, eu falei, cara, se você soubesse a quantidade de problema que eu acordo todo dia, se você achasse que governar é só olhar uma coisa e resolver aquilo, você teria dimensão do desafio que a gente tem. É desde a hora de acordar de manhã, pensar se choveu, se não choveu, se o transporte público está funcionando, se a segurança está funcionando, se a escola está funcionando, se a saúde está funcionando, se a receita, né, Léo, está funcionando. E é uma complexidade de ações que muitas vezes é impossível você conseguir resolver todos os problemas. E quando a gente pega eu vim folheando essa apresentação, que eu vou ser bem breve em falar nela, a gente percebe o quanto o Rio de Janeiro ainda pode crescer. Porque se há coisa a fazer, é porque há desenvolvimento a ter. E a gente tem muita humildade de reconhecer que ainda há muito que se fazer pelo Rio de Janeiro. Quando a gente olha o extrato desses últimos 2 anos, o resumo do que foi feito, dá sim aquela sensação de caramba, quanto a gente avançou. Mas eu tenho falado muito com a minha equipe de que o dia 2 de outubro não pode ser encarado e não será encarado por nós como uma coroação de 2 anos. Não. Isso seria uma vaidade que, sinceramente, esse grupo que está aqui hoje não tem. Eu acho que se nós tivermos a confiança da população do Rio de Janeiro para continuar esse trabalho, Daniel, não é o fim de um ciclo que foi bom, mas é a esperança de um novo ciclo que começou dia 1º de janeiro.
É o compromisso com o povo desse estado, é compromisso com o empresário desse estado, é compromisso com quem quer empreender, com quem quer morar, com quem quer visitar, de ter um Rio de Janeiro melhor. E essa é a nossa grande meta. Esses 2 anos, que bom que foram bons 2 anos, mas ficaram para trás. E agora nós temos uma grande missão ao longo desses pouco mais de 3 anos e meio que virão. Nós temos a missão de recolocar o Rio de Janeiro. Parece uma frase piegas, mas ela é verdade. Recolocar o Rio nesse local, o Rio que é a vanguarda, o Rio que é ditador de moda, de tendência, tem que voltar a ser o Rio de Janeiro não só querido pelas belezas naturais, mas um Rio querido porque voltou a dar certo. Nós falamos que tem dois estados que são pior que mulher de César, que é o Rio e a Bahia. Que na Bahia a gente acha que está todo mundo numa rede deitado o dia inteiro, e o Rio de Janeiro que está na praia. E é um enorme covardia, porque o Rio é o 2º estado mais industrializado do Brasil. O Rio é o 2º estado que mais manda recursos para a União. Tem um dado simples do Rio de Janeiro, que outro dia eu falei numa reunião com governadores, que mostra a relevância do Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro fosse um país, nós pagaríamos todas as dívidas do estado e dos municípios somados em um ano. Nós seríamos proporcionalmente o 5º maior produtor de petróleo do mundo. 87% das reservas do Brasil de petróleo e 73% de gás estão no Rio de Janeiro, Otávio Leite. Nós somos o principal destino turístico do Brasil. No ano seguinte, nós teríamos mais dinheiro para investir do que Dubai tem hoje. Dos 5 estados que mais enviam dinheiro para a União, dos 4, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, 3 deles hoje estão em regime de recuperação fiscal. Não é possível que seja só erro de gestão. Há sim uma desvirtuação do Pacto Federativo que está tirando demais de quem produz. Meu querido eterno deputado Márcio Forte, dos 7 estados de Sul e Sudeste, você tem 55% da população brasileira, só em 7 estados. Você tem 70% do PIB do Brasil. Você tem 80% da arrecadação federal, Otávio Leite. E você tem 93% das dívidas dos estados com a União. O Brasil funciona na lógica de comer a galinha dos ovos de ouro no jantar, onde ele impõe um garrote que se torna quase impossível, Fernanda, desenvolver se você está assolado e achatado por uma dívida, onde o seu indexador é IPCA mais 4, de um Brasil que só cresce a 1,5. É a famosa boca do jacaré aberta, Otávio, onde a nossa dívida, todo mês, os juros vai virando principal, André, e vão tornando o Brasil um país impagável, os estados ingeríveis. Então a luta que a gente luta hoje, além disso um pouco que a gente vai falar aqui, e que bom que a gente está discutindo reforma tributária, e eu já falei que nós discutiremos reforma tributária sim, mas discutiremos o Pacto Federativo junto. Porque esse Pacto Federativo que hoje assola vocês, porque graças a ele temos impostos altos, graças a ele o empresário, o Estado é sócio do empresário, muitas vezes majoritário, e outras muitas vezes um sócio majoritário que atrapalha para chuchu.
O nosso desafio, ele é muito maior que administrativo. É um desafio político, Otávio. Um desafio que, infelizmente, na lógica proporcional brasileira, é um desafio de poucos contra muitos. A gente aprende que só em filme de Kung Fu que 2 vencem 50. Né, Marcos? Só em filme de Kung Fu, Elinho. Nosso super Elinho talvez conseguisse. Mas dizer que o Rio de Janeiro é um estado que é muito melhor e muito mais pujante que parece. Infelizmente, há uma intenção, e graças a Deus a nossa Record nos ajuda nisso, há uma intenção de diminuir o Rio de Janeiro, que eu tenho bradado em alto e bom tom, que enquanto eu estiver aqui, a gente não vai mais tolerar esse Rio de Janeiro que é diminuído. É triste a gente ouvir o que eu ouvi agora, que um estado X, bem menor que a gente, tem 10 vezes mais associados na associação comercial. Nós temos que voltar a ter orgulho das nossas instituições. Passamos um tempo de ataque triste às instituições, ataques duros, e nós temos que voltar a valorizar as instituições, sim, porque elas são importantes. E aí eu queria reconhecer o trabalho que o LIDE vem fazendo, queria parabenizar todo o grupo LIDE, o grupo Dória, que vem propondo essa nova maneira de se enxergar as instituições. Eu acho que é assim que a gente vai voltar a ter um Rio de Janeiro melhor, com os grandes eventos, as grandes feiras, os grandes eventos de esporte, de cultura, de turismo, os grandes fundos. Quando a gente fala da SEDAI aqui, a gente esquece da principal coisa, que na verdade é um grande fundo de Singapura e um grande fundo canadense que vem investir aqui no Rio de Janeiro. Até outro dia, o fluxo era inverso. Eram os grandes fundos saindo daqui e indo investir em outros locais. Uma concessão de 25 bilhões de reais, que é a primeira na história que nenhum segundo colocado recorreu. Não há uma ação judicial contra a concessão da SEDAI hoje. Uma concessão que não teve um adiamento sequer. Isso é uma prova de maturidade. Maturidade do Rio de Janeiro, maturidade desse tempo onde nós temos um Estado politicamente pacificado. Não tem briga entre judiciário, executivo, legislativo. Você vê briga fora daí. Onde nós conseguimos no final da pandemia, e quando eu conto isso para os governadores, eles me chamam de maluco, quando eu falo que eu chamei toda a cadeia produtiva e escrevi o decreto do Covid junto. E que foi o decreto mais restritivo que eu já fiz. O decreto mais restritivo foi o decreto que mais atendeu a cadeia produtiva. Como é que a gente explica isso? Explica que o diálogo é a nossa maior riqueza. Com diálogo a gente consegue fazer tudo, até ações duras, mas sem fazer com que o outro sofra algo que muitas vezes você não entende. Eu cito sempre o Wander eu cito em todas as minhas palestras, que eu falo que você é um governador, vocês só me deixam trabalhar 2 horas por dia, e nas 2 horas o shopping fica entupido. E nós saímos de lá então com a decisão de deixar o shopping funcionar 24 horas a 30%. E ele recuperou todos os empregos do shopping em 20 dias. É a força do diálogo. Os hotéis eram o inverso. Nós só deixávamos funcionar 40%. Aí não lembro quem era aqui, acho que era o Alfredo, falou assim: governador, no meu hotel cada um fica num quarto diferente, eu não sei porque eu só posso funcionar 30%. E a cara do governador foi aquela de procurar onde se escondia,
Porque é verdade. A falta de diálogo faz a tirania imperar e atrapalhar quem produz. O nosso compromisso do Rio de Janeiro hoje é o compromisso de manter o diálogo, de entender que quem produz nesse estado não é o poder estatal. Quem produz nesse estado é o empresário. Que nós precisamos gerar as condições boas, reduzir carga tributária, modernizar a nossa cobrança, né, Léo? Já viu que eu já te olhei 2 vezes, né? É uma briga muito grande, mais de 300 regimes tributários. É uma ação de herói empreendendo no Rio de Janeiro. Tem que ter antes de fazer reforma, só se a gente digitalizasse a cobrança e consolidasse ela em 20, 30 leis, o Brasil já cresceria muito. Mais uma vez a gente fala de uma reforma que eu apoio ela, mas que ela só redivide o mesmo bolo. Ninguém está falando em como a gente cresce o bolo, como a gente é mais atrativo. A reforma, e eu falei isso para o ministro Haddad, eu falei para ele, ministro, é uma discussão vazia. Se a gente não começar a discutir como é que a gente aumenta o bolo, como é que torna o Brasil mais atrativo, um Brasil que gasta metade do seu orçamento por ano pagando juros de dívida, a gente nunca pensa em como diminuir isso. Enfim, o recado que eu queria deixar aqui, e a apresentação já foi para o espaço já, mas de dizer que o Rio de Janeiro tem jeito. E sinceramente, o jeito do Rio de Janeiro não reside na política. A política, ela é meio. A política, meu desembargador Vitor Marcelo, é uma forma de fazer com que esse verdadeiro jeito, e não é o jeitinho, é o jeito, ele aconteça. E esse jeito é o comércio, é a indústria, é o serviço, é aquele que empreende, é aquele que gera emprego, aquele que gera riqueza. Eu sonho com um dia de que nos nossos programas políticos não tenha mais a abertura de restaurante popular, programa social, porque as pessoas estejam todas empregadas. Eu sonho com um dia que eu não precise mais dar incentivo fiscal para ninguém, porque a alíquota é uma alíquota justa e não precisa o empresário ficar indo na secretaria com pires na mão pedir esmola. Eu sonho com um dia de que quando o Estado entre para arrumar a segurança pública, não vem uma ministra de Estado criticar a polícia porque entrou no CIEP para tirar o bandido que tinha invadido o CIEP. É uma fala que é difícil viver num Brasil onde o criminoso invade a escola, a polícia entra para tirar o criminoso e o ministro de Estado critique a política. Eu acho que essa é a subversão completa. É a subversão completa do que eu acredito. A gente aprendeu desde criança que tinha o super-herói e o vilão. E agora, quando o super-herói prende o vilão, ele é criticado. E para finalizar, queria dizer que nós não abriremos mão também da nossa agenda ambiental. Nós acreditamos num Rio de Janeiro desenvolvido, justo, mas sustentável. Somos o estado mais evoluído na Agenda 2030 hoje. Eu acredito que a gente, sobretudo com a questão da Bolsa Verde, da questão de crédito de carbono, o Rio de Janeiro tem tudo para ser a capital verde da América Latina, sem que isso seja uma agenda polarizada, mas cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas, cuidar das nossas mulheres, Heloísa, é cuidar sim
da nossa sociedade. Sociedade que tem que olhar pela segurança pública, tem, mas tem que olhar pelo mais pobre. Que tem que olhar pelo desenvolvimento, tem, mas tem que olhar pelo meio ambiente e pela sustentabilidade. Gerar menos dicotomias e mais parceria. Começar a destruir muro e construir ponte. Eu acho que é esse o Brasil, esse o Rio de Janeiro que a gente quer, que cada um pare de lutar só pelo seu quinhão e comece a pensar como é que juntos a gente pode aumentar esses quinhões. É esse Rio de Janeiro, esse Brasil que a gente espera. Estou muito honrado em receber essa comenda, não por uma vaidade pessoal, mas porque eu não tenho dúvida, Daniel, que ela é o reflexo de um trabalho de um governo que não se basta em si próprio, mas um governo que olha para o empreendedor, para o comércio, para a indústria, para instituições e pensa que ali está a nossa riqueza. A riqueza do governo, o governo é igual árbitro de futebol. Quanto menos aparecer, é sinal que está dando certo. Quando você lembra do árbitro, é porque ele fez bobagem. E o governo é mais ou menos a mesma coisa. Quando o político precisa ficar criando briga, criando confusão, ganhando like, geralmente é porque ele está trabalhando pouco e não tem o que entregar. Por menos likes e mais trabalho. Obrigado, gente. Passamos a palavra para o presidente, senhor Daniel Homem de Carvalho, para os agradecimentos finais. Eu queria fazer uma menção, uma homenagem ao Cláudio. Nós chamamos um buffet da Carlúcia. Carlúcia ficou imortalizada nas crônicas do grande jornalista Jorge Bastos Moreno, de quem eu fui advogado. E ela é uma grande artista da cozinha. Em sua homenagem, então, estão todos convidados, vamos almoçar. Obrigado, boa tarde.